você lembra aquele torneio de futebol que a gente fez lá em Anápolis? Sim. Meu pai, mano, é palmeirense, mano, mas ele é muito chato, fanático. Uhum. A gente tava na resenha e o Mazinho do lado dele, mano. Do lado dele, assim, ó. E, pô, a gente jogou futebol, ele já tinha tomado um monte de cerveja, bebendo e tal. Ele não sei o que, daqui a pouco fala, porra, o Mazinho, ó. Não sei o que, o meu pai olhou pra mim assim, mano. Ô, Cleiton, o Mazinho que eles estão falando que o Mazinho quer... E, porra, o Mazinho... É o Mazinho. Como Mazinho? Que Mazinho? Quantos Mazinho você já ouviu falar? É o Mazinho mesmo, que jogava no Palmeiras? Porque isso aí eu já tava aqui, 2008, mano, por aí, entendeu? O Mazinho já não tinha a mesma carinha. A fisionomia já tinha mudado. Fisionomia. Ele olhou pro Mazinho assim, igual eu tô olhando pro Marcelo assim. Tremeu, né? Ele olhou pro Mazinho assim, olhou Suando pra frio. mim, rapaz, é o Mazinho mesmo, rapaz. Olhou de novo. Puta que pariu, é o Mazinho mesmo, pô. Caralho, como é que se eu tô com o Mazinho aqui ninguém me fala nada? Uma vez mais aqui no sporttotal.gr, o nosso grande amigo Leonardo de Jesus. Mas tem um outro nome aí. Geraldo de Jesus. Geraldão. De Jesus Geraldo. De Jesus Geraldo. Ah, tem razão então o nosso procurador ali no bastidores Google. aqui, pô, os bastidores. Entendeu? Não deixe de se inscrever no canal, que é uma ajuda que a gente está precisando. O que gostar, comentáriozinho, um like. E se não gostar, dá um like também, não tem E problema dá um não, comentário pô. também. Tu não tem nada a perder, pô. Vai perder nada, pô. Não vão tirar dinheiro de você, pô. Qualquer cornetada também é bem-vinda, a gente vai adquirir de uma maneira positiva para tentar melhorar. Leonardo. Começo do Leonardo. Onde foi? Foi na Portuguesa? Porque a gente tem a primeira imagem que a gente tem do Leonardo, daquele time forte ali da Portuguesa ali, que sempre foi um gerador de talentos ali. Eu passei sufoco com aquelas gerações anteriores à tua ali, com o nosso Banguzinho. A gente sempre pegava a Portuguesa e eles machucavam a gente. A Portuguesa sempre foi um clube muito forte ali de São Paulo, sempre desde o meu tempo, que eu estou dizendo, né, de Denner, Rodrigo Fabre, Capitão, os caras. Edu, era um gerador de bons atletas ali. Conta pra gente, Léo, como foi o seu começo? Antes de eu entrar na Portuguesa, eu jogava numa equipe amadora, que tinha parceria, eram duas equipes que eles tinham um projeto, chamava Grêmio Quitaúna e Botafogo da Leopoldina. Essas duas equipes se uniram, né, eram dois bairros diferentes, se uniram, e aí nós jogamos um torneio onde só tinha... Peraí, elas se uniram e como é que ficou chamando? Ficou Quitafogo e Botaúna? Como é que ficou, na verdade... Eles se uniram e, pô... Nós mantivemos o nome de Botafogo da Leopoldina. Ah, ficou Botafogo da Vila Leopoldina. Da Vila Leopoldina, senão exatamente. Ia dar merda aqui, né? Senão não... Botaúna e... Não ia dar. E Quitafogo, pô, não dá esses nomes, Botaúna fica ruim, né? Porque era uma equipe amadora, né? O Botafogo tinha os investidores e o Grêmio Quitaúna tinha os atletas. Mas era amador, pegava todas as idades ou mais voltado para a base mesmo ali? Mais voltado para a base, até 18 anos. Até 18 anos já é exatamente para tentar formar atletas para os times profissionais. E aí comecei a jogar nesse time aí quando eu tinha 14 por volta de 15 anos. Me uni com esse pessoal, com pessoal do Botafogo da Leopoldina. Comecei a trabalhar, até lá eu jogava de ponta esquerda. Aí até um treinador falou pra mim pra mudar a posição, pra me transformar de lateral, porque falava que eu tinha velocidade. Até hoje eu não sei onde ele falou que eu tinha essa velocidade, mas me ajudou bastante. Mas tu já era fortinho assim, papai parrudo, igual tu Não, como hoje não. Eu tinha mais força nas pernas mesmo, né? Mas em cima não era tão forte não, eu sempre... Porque hoje rápido. O teu físico é uma coisa comum, não, é uma coisa... Como é que um cara com essa idade, sem
tomar bomba sem não sei quem, mas entendeu? eu acho que se a pessoa se Manter cuidar e tal, ela Porque consegue. eu tento, e olha só, não muda, não melhora, porra. Você Eu não tento, tem. eu faço, porra, Você bebe Coca-Cola. Não, mas eu de manhã eu penso em ir na academia. já Opa, falando já tá, a em- bola já em- tá... Coca-Cola, a gente tá fazendo uma propaganda aí da Coca-Cola aí de... Não, mas eu tomo de- Pepsi também, não tem briga, não. Eu tomo todas elas. Vem cá. Porra, eu de manhã acordo, falo, vou na academia. Não vou, mas pensei em ir na academia, Pensamento tá lá, entendeu? No caso dele, ele no nem caso dele, pensa, ele ele vai. vai. já vou, já Ó, mesmo. Já vai, É entendeu? a diferençazinha que faz o corpo ficar desse jeito ou desse jeito. Ó. Essa é uma das coisas que eu penso sobre meu corpo. Se eu tivesse me cuidado mais, eu acho que eu não teria tido tantas lesões que eu tive na minha carreira. Mas voltando na questão dessa equipe onde eu comecei. Nós jogamos um torneio onde tinha... Os únicos times profissionais que jogavam era a Portuguesa de São Paulo e o Nacional. Era a categoria juvenil, e a Portuguesa e o Nacional jogavam com o time B ainda. Nesse torneio, tive a oportunidade de jogar 2 jogos contra a Portuguesa e fui bem nesses 2 jogos. E aí um diretor de dentro da Portuguesa gostou de mim e pediu para mim fazer um teste lá. Na época que eu fazia um teste, um treinador chamado lá, Rui Scarpino, na época, falou: a gente não tá precisando de um lateral, tal, porque na verdade tinha um menino que na época era até muito bom, chamado Andrezinho, na verdade, ele era um lateral fenômeno. E aí eu fui lá e ele falou: vou deixar você fazer o teste só por causa do que é o diretor que tá pedindo. Eu falei: tudo bem. Chegamos no dia do teste, falei: cara, já era minha última chance na vida, eu já tava praticamente com 17 para 18 anos, já tava pensando em parar de jogar futebol. Com 17 para 18 anos é que você foi para um time Fazer- de maior... Fazer o teste, né? Fazer um teste, Tinha feito peneira no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. No Palmeiras foi onde eu consegui ir mais longe na peneira. Tinha peneira chamado no Pelezão na época, eu passei na peneira do Pelezão e fui treinar com o pessoal do Juvenil lá no CT do Palmeiras lá. E peneira, cara, pra quem não conhece ou pra quem já ouviu dizer, pô, peneira é um negócio muito foda, né? Porque é muito pouco tempo, muita gente, então você tem que se destacar muito ali pra alguém e às vezes nem te observam, né? Exatamente, Entendeu? às vezes você tem 5 a E 10 às vezes minutos tem pra... carta minutos, marcada já. Os treinadorzinhos de Araque Não. já tá no esquema pegar 2 ou 3 porque já Que conhece, já entendeu? conhece e tal. Então é um negócio bem difícil para Então, você conseguir ir passando assim no Palmeiras, é que alguma coisa eles viram em você ali. Foi. Aí entendeu? fiquei 4 meses treinando junto com o Juvenil, só que aí chegou lá, deu um reviravolta, falou, mandou todo mundo tinha passado na pereira embora e trouxeram todos os caras que tinham ido embora de volta. Falei, tá bom. Aí nesses jogos contra duas vezes que eu joguei com a Portuguesa, dei meu melhor, fiz o teste, no dia do treinamento lá contra a Portuguesa lá, o treinador não tava muito olhando, tal que eu falei, é minha última chance. Falei, quer saber, cara, é tudo ou nada. Dei o meu melhor, passei no teste, só que não fui pra taça nesse ano, porque o time já tava fechado. No outro ano entrei no Júnior da Portuguesa. E aí onde começou a minha carreira. Tu já começou num time já no Júnior? Já entrei no Já no Juniores. Júnior, Eu nunca comecei tive base, Na nunca base, tive né? formação na base. É uma história parecida com o do Cafu, né? Que pô, Teve um monte vários de gente tem vários e testes, tal. porque teste é uma coisa meio complicada, É né, difícil, cara? Pô, não é tem fácil, é a difícil. pressão, às vezes tu tem 5 minutos, porque tem 80 crianças, então o cara tem que fazer 8 times, Não, entendeu? e você é um garoto despreparado, você tem que dar sorte às o vezes. campo, às vezes, que normalmente essas peneiras fazem em ruim. campo que, pô, Deus que me perdoe. É ruim. Entendeu? A bola Às vezes vem aqui, ó, A no peneira pescoço. era no areião, às vezes, assim, você Areião, tinha que se virar, Aí, entendeu? aí você pega, às vezes, dá um azar de cair num time ruim. Ruim. Aí você não pega Bola na não bola. chega. Ou na hora que tocou o telefone do treinador, tu tá fazendo uma jogada lá, Ele não ele, viu, ele nem viu difícil, a jogadaça que tu fez ali, porra. Ele não tem nem vídeo pra ele dar uma olhada eu acho, depois assim, de novo. meio que muito injusto Cruel, essa cruel. peneira, sabe? Eu acho que o mínimo que um garoto precisa ter ali pra ser um pouquinho avaliado é de uma semana, vamos dizer assim, umas Exatamente. Mas olha, 2 semanas. Ali dá pra você entender mais ou menos o que um garoto tem, se o garoto no dia tá nervoso ou não. Porque às vezes eu acho se que comeu, muito... mané. Se comeu, Se comeu, sai de porra. comer. Às vezes o cara sai... Por exemplo, a peneira é 10 horas da manhã. Né? Mas se um moleque é fora da cidade de São Paulo, Exatamente. o cara tem que fazer 3 horas de... Tem que pegar ônibus, tem que pegar trem, tem que andar, tem que não sei o quê, porra. É uma realidade no futebol que eu acho que muito talento se perde, às vezes, no caminho Exatamente. por causa Nem dessas chegam. dificuldades. Exatamente, Dessas exatamente. dificuldades. Agora, é isso que as pessoas falam. É a lei do...
Se tiver que ser você, vai ser, pô. Talvez é isso mesmo. Entendeu? Igual, aí você foi com 17 para 18 anos para Portuguesa. Aí Exatamente. já ficou ali, já nos juniores. Entrei no primeiro ano nos juniores e a Portuguesa não estava numa situação muito boa. Aquele negócio, primeiro ano, juniores, nunca tido uma experiência de estar na categoria de base. Um clube que naquela época salário atrasado. Vou falar que naquele ano, no primeiro ano de juniores do ano, eu recebi 3 salários. Minha mãe já tinha salário, tava bom, pô. Já tinha salário. Eu não me lembro de junho receber dinheiro, não, pô. Na minha época não tinha nada de... Não, tudo bem, tinha salário entre aspas, mas para e pensa. Vindo de uma família humilde, morava longe do centro de treinamento. Você é de São Paulo mesmo, Sou de São Paulo mesmo. Vocês treinavam ali mesmo? Lá no CT, lá no Parque Ecológico. Já tinha CT. Pra quem não conhece, cara, Picuí é uma zona nobre de São Paulo. Só mora ali, só top. Só os top. Porra, Tanto é que eu saí de lá, tá vendo? Deve ter... não, brincando com isso, sabe? Mas ainda mais aumenta mais a dificuldade ainda, né, cara? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porra, vindo de uma área assim de... Como é que eu vou dizer? Muita simplicidade, né? Sim. Humildade pura. Então... Você morava há quanto tempo? Qual era o... Quanto tempo você fazia para chegar no treino? Eu fazia aproximadamente 2 horas. 2 horas, vamos lá. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá. 2 horas. Pegava um ônibus. Você tinha 2 horas de treino, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos 2 horas, ok? E depois você tinha que voltar essas 2 horas, ok? Exatamente. São 6 horas, ok? O cara saiu de manhã, vamos dizer, saiu 5 horas da manhã, para treinar às 11. 5 horas da manhã, tomou um cafezinho, aquele morto que a mãe acordou para fazer um cafezinho, um meio pão dormido de ontem, e depois de 6 horas, o estômago já está comendo um pedaço do estômago, está comendo outro pedaço do estômago. Na maioria das vezes, eu treinava sem tomar café. Treinamento físico. Dia de tiro de 300, que hoje não se faz mais. Pique de 300. O treinamento mudou um pouco. Chegava a vomitar depois do treino. De tanto esforço que fazia de barriga vazia. E vomitar o quê? Que tu não comeu nada, porra. Vomitar ácido. Que isso, assim, hoje pelo menos eu vejo alguns clubes que dão uma certa condições para os meninos. Eu acho que é o mínimo que tem que ser feito se você quer formar um atleta, é você alimentar. Eu via muito aqui com meu filho aqui na Grécia também. Isso aí, os meninos ficavam horas sem comer, sem nada, se não tem condições, isso aí. Não, e numa fase que eles estão em crescimento, que eles precisam se alimentar bem. Não se alimentar bem, acabou, pô. E assim, cara, tem que ser muito persistente e querer muito, entendeu? Isso aí é mais um fator que eu falo, por exemplo, de mérito para você e para quem conseguiu chegar, que ninguém sabe, entendeu? Pouca gente acha, os jogadores passa lá, estão lá jogando, tá bonito, tá ganhando o dinheiro deles, tá com as mulheres bonitas. Essa parte eles veem agora. Essa parte aí... É por isso... Passou para poder isso chegar. É legal a gente ouvir. É por isso que normalmente não vencem os mais talentosos. Vence os que têm mais persistência, o que tem mais disposição, o que querem ganhar. É o que o Tele falava de cachorro com fome, meu filho. Isso eu vi mesmo. Eu vi que tinha atletas que tinham potencial muito maiores do que o meu. Tinha talento muito melhor. Só que eles não tinham a gana que eu queria. Eu queria muito me tornar jogador profissional. Você estava disposto a pagar o preço. Disposto a pagar o preço, exatamente. Vim num ônibus lotado, porque 5 horas da manhã, o ônibus não tem lugar para sentar, não. É lotado, tu vem igual uma lata de sardinha, pô. E o transporte de São Paulo, você pega, você vai que nem uma sardinha. Você vai igual uma sardinha, tá entendendo? O cara tem que ter muita disposição. No ar-condicionado. O cara tem que ter muita disposição. Tem todo mundo no ar-condicionado ali bonitinho. Imagina ali, aquele ônibus que é para 100 pessoas, tem 200 pessoas, e alguém solta um peido. Porra, não, o que mais tem, pô. Horrível, imagina. Eu tô te falando que eu passei, pô. É uma situação muito complicada. E essa molecada de hoje, do celular, do videogame, não sei o que, eles não estão dispostos a passar por Mas isso. Mas, Marcelo, vamos ser muito sinceros também. Eu gosto de também falar essa... São realidades diferentes. É a realidade. Nós não tínhamos isso. Talvez se nós também tivéssemos isso na época, a gente ia fazer a mesma coisa que eles fazem, que a gente não tinha.